work in progress. Então, assim, eu tenho um limite de quantas coisas eu trabalho ao mesmo tempo. Porque você imagina, se você está fazendo 20 coisas, você não está fazendo nenhuma. Existem diversos estudos que falam, inclusive, que é extremamente ruim o multitasking. Que o tempo de você sair de um contexto para entrar em outro é uma perda muito grande e a carga cognitiva pesa muito. Então, você pode levar até 30% do seu tempo só em conseguir mudar de contexto. Por isso que é bom você focar no mesmo lugar. As entregas no Kanban são contínuas, ou seja, eu não tenho sprints, eu não vou entregar eles naquela sexta-feira. Eu vou entregar quando ficar pronto. Então, os times não precisam ser squads multifuncionais, pode ser um time só de especialistas. E a gente pode mudar a qualquer momento o card que a gente está trabalhando. No Scrum, o ideal é que a gente não mexa no backlog da sprint. A gente mexa tão somente antes de entrar para o backlog da sprint, que é quando a gente faz a planning. Qual que é o melhor cenário para trabalhar no Scrum? Backlog enorme, não sei direito o que eu vou fazer, é tudo muito novo, é tudo muito incerto. A história em si, ela não vai agregar valor sozinha. E o software, ele é muito novo, muito imaturo. Então, assim, sabe quando você tem um software que já está pronto, grande, bonito, forte, e você entrega só pequenas melhorias ou pequenas coisas? Nesse tipo de produto, um produto maduro, uma história que você entrega, ela gera valor sozinha. Agora, quando você tem um software totalmente imaturo, uma história pequena não vai gerar valor sozinha, porque vai precisar de outras coisas até você ter um produto e aí você pode colocar as melhorias. Nesses períodos de transição, um time totalmente imaturo, nunca viu ágil na vida, não sabe como funciona, se eu te comer, se eu te passar no cabelo, é bem legal quando ele ele começa com Scrum. Quais são os benefícios que Scrum tem? Time box fixo. Para todos os ritos, eu tenho um tempo certo. E é papel do Scrum Master me certificar disso. Daily, 15 minutos. Planning, 2 horas por semana de sprint. Retro, 1 hora por semana. Não, na verdade é meia hora por semana de sprint. Para times imaturos, consideramos as 2 horas. Então, a gente tem esses tempos fixos. A sprint, se eu definir no início do projeto que ela terá 2 semanas, ela vai ter 2 semanas até o final do projeto. Eu não tenho assim, a próxima sprint é de 1 semana, a outra vai ter 3, a outra vai ter 2. Não, a gente trabalha com previsibilidade. E as histórias, elas existem para que a gente trabalhe nas histórias, a gente quebre as histórias para que caibam uma história inteira dentro de uma sprint. Agora, se eu quebrei uma história para uma sprint de 3 semanas, e aí eu decido que agora o meu projeto vai ter sprints de 1 semana, como é que eu vou garantir que essa história que eu quebrei para 3 semanas vai caber em uma? Não posso garantir. Eu tenho que rever todo o meu backlog. Então, é muito difícil a gente efetivamente mudar o tempo de sprint. Escolheu 2 semanas, vai com 2 semanas até o final. As iterações em andamento, a gente não recebe novos itens. Então, assim, sabe aquela coisa, vocês já devem ter visto, né? Eu tô lá trabalhando, feliz e contente, na minha capacidade total. Aí chega o stakeholder, chega o diretor e fala, eu quero que isso aqui vá para a próxima sprint. Não, cara, você não quer e não vai para a próxima sprint. Porque o ágil não trabalha desse jeito. Você espera 2 semanas e vai para a próxima sprint. Ou, se não, pode ter aquele item do backlog que eu ainda não comecei a trabalhar, visto que esse item novo já está refinado, definition of done, definition of red completo, aí eu posso trocar um pelo outro, mas assim, não é recomendado. E a gente trabalha com a velocity, a velocidade, como métrica padrão para a gente se planejar. Quantos itens, quantas tarefas, quantos pontos, quantos abacaxis a minha equipe entrega por sprint.
E conforme eu já falei, o Scrum Board ele reinicia a cada sprint. Já o Kanban é aquele produto mais maduro, então é um backlog, ajuste, correção, melhoria pontual, e cada tarefa, cada história já gera valor individualmente. E os clientes podem ter acesso a melhorias diariamente, a cada 2 dias, a cada 3 dias, não importa. São interações com time box opcional, a gente escolhe ou não ter time box, normalmente não tem. Os times multifuncionais são opcionais, especialistas é muito mais provável que tenha. A estimativa é opcional, porque eu não me preocupo quantos itens eu vou entregar na próxima semana. É fluxo contínuo. Pego, entrego, pego, entrego, pego, entrego. Então, para que eu vou me preocupar em estimar quanto aquele item vai ser? Eu vou pegar, vou fazer e vou entregar. Os novos itens podem ser adicionados se eu tiver capacidade. Putz, consigo puxar mais aquele. Puxo e ok. O Kanban Board ele continua, ele é persistente para o resto da vida e a gente trabalha com lead time, que é a métrica padrão, que é o momento que eu puxo até o momento que ele para. Alguma dúvida até aqui, gente? Métricas, coisa linda. Assim, gente, só lembrando, no ágil a gente não trabalha com aquela coisa assim, aquele item vai ter 25 pontos e esto e acabou. Não tem nada fixo. A gente não trabalha aquela coisa de que eu quero saber exatamente quanto tempo, como vai ser, de que maneira que vai ser. Isso não existe no ágil. A gente não trabalha dessa maneira. Então, o ágil, ele trabalha com auto-organização e com melhoria contínua. Então, assim, cara, eu falei que um item era P, e ele não surgiu como P, ele surgiu como, ele acabou virando M, ele acabou virando um G. Ok, beleza. O que a gente vai trabalhar nesse caso? A gente vai entender o que aconteceu na retro, a gente vai ver qual foi o problema foi que não foi refinado corretamente, o problema foi que eu não conheci o ambiente, eu não conheci a dificuldade técnica e eu vou fazer um plano de ação para isso. Cara, eu vou fazer um treinamento para o dev, para ele ficar melhor, vou colocar ele como shadow de outro, vou fazer um pair programming, vou dar um treinamento sobre o ambiente, como melhorar, fazer um code review, vou melhorar a escrita da minha história. Então, são coisas que efetivamente a gente vai trabalhar para melhorar. A gente não trabalha falando assim, nossa, tá tudo errado, como é que você fez isso e tal? Não, cara, aconteceu, aconteceu. Agora, o que a gente tem que fazer? Como melhorar? Por isso que a gente sempre fala fortemente de melhoria contínua. Isso que é tão importante. Quais são as métricas? Velocidade, que é a quantidade média de trabalho que a equipe pode concluir numa sprint. E quantidade média pode ser a medida que o time usa. Pode ser story points ser relativo, pode ser o t-shirt size, que é PM, GGG, não gosto, mas pode ser APF, pode ser, CIT trabalhava com Business Complexity Points, que é BCP, então pode ser diversas coisas, desde que a gente trabalhe com previsibilidade. Eu tinha um time que a velocidade era medida em quantas tarefas a gente conseguia, não histórias. Então, na planning, a gente puxava, sei lá, 4 histórias que a gente achava que ia caber. Na planning, a gente quebrava as tarefas técnicas dessa história e a gente tinha uma regra, que a tarefa não podia passar de 4 horas, porque 4 horas era um tamanho adequado para eu fazer o acompanhamento. Porque se eu tenho 100 tarefas, 10 dias, eu tenho que queimar, eu tenho que completar 10 tarefas por dia. Então isso é uma coisa que eu sei. Se eu sei que cada membro, se cada tarefa tem 4 horas, eu tenho 5 desenvolvedores, eu vou queimar 10 tarefas por dia. Beleza. Agora, no primeiro dia, eu queimei 4. No segundo dia, eu queimei 2. Cara, no segundo dia eu já sei que eu tô atrasada. E que eu vou ter que trabalhar de alguma maneira para
reverter isso, seja tirar alguma coisa do escopo, seja trabalhar um tempo a mais, seja o que for, mas eu já tenho essa ideia, esse controle. Isso que é bem legal. Da mesma maneira, se eu tenho uma tarefa que eu falo assim, essa tarefa vai levar 16 horas, eu só vou descobrir que eu estou atrasada 16 horas depois, ou seja, 2 dias úteis. E aí pode ser tarde demais. Por isso que eu gosto bastante dessa ideia da gente ter tarefas de no máximo 4 horas. Amo isso profundamente. E a velocidade também ela vai determinar a capacidade do time de trabalhar no backlog, que é a capacity. Então, se eu tenho um time que normalmente, por sprint, consegui entregar 100 tarefas, e na planning eu quebrei, deu 120, eu sei que eu não vou conseguir entregar as 4 histórias. Eu vou entregar 3 e começo a adiantar a quarta. E ok. Mas eu já tenho essa previsibilidade, eu conheço a minha capacidade. Da mesma maneira, eu tenho uma sprint. Eu gosto também, isso é uma coisa minha particular, porque a gente trabalha com previsibilidade. Então, eu gosto que as sprints comecem 10 dias. 2 semanas, comecem na segunda e acabem na sexta, na outra sexta. Então, sempre vai ser assim, mas se tiver um feriado? É um dia a menos de trabalho que eu conto. A minha capacidade será menor. E se um dev tiver de férias? Também conta uma capacidade menor. Mas poxa, eu vou conseguir entregar menos? Cara, sim, você vai entregar menos. Agora pensa comigo. Se você colocar um dev que nunca viu o projeto, nem sabe como é que é, ele vai conseguir entregar corretamente? Ele vai estar no contexto para entregar? Ou ele vai atrapalhar os outros para ficar perguntando? Então, são trocas que a gente tem que fazer para a gente trabalhar. Cycle time e lead time é uma métrica muito usada em Kanban. Eu acabava usando também com o Scrum junto, porque ele acaba ajudando. Então, o lead time é o tempo de espera total do meu fluxo de valor, do momento que ele é criado até, no momento da concepção até a entrega para o cliente final. O cycle time é o tempo efetivamente que eu começo a trabalhar nesse item, na produção, até entregar. Com essas duas métricas, a gente consegue medir o meu tempo do fluxo inteiro e atuar nos pontos de parada do fluxo. Posso fazer reuniões de Kaizen, reuniões de melhoria contínua. Cara, o que está acontecendo aqui? O que está trabalhando? E a gente vai criando ações para melhorar isso. Burn down da sprint. Amo burn down da sprint. Eu gosto de fazer burn down da sprint em tarefas. Tem gente que faz em horas. Como eu falei, as tarefas, então assim, eu sei que eu tenho que queimar 10 tarefas por dia. E aí eu faço meu gráfico, que ele começa com 100 tarefas que eu tenho, contando os meus 10 dias, e aí ele vai diminuindo. Eu tenho 100, 90, 80, 70, 60, 50, e aí essa é a minha curva contínua. E aí eu tenho a minha curva real. E a minha curva real, se ela for igual ao que eu planejei, vai ficar os dois iguais. Se não, se eu for mais rápido, ela vai descendo aqui e eu tô lindo, tô feliz. Se for mais devagar, tinha uma esfumaça que eu trabalhava que ela falava que a boca do jacaré começava a abrir e que a gente tinha que trabalhar para melhorar a boca do jacaré, adorava isso. E aí era exatamente isso, eu sabia que eu estava atrasada e eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. E eu gosto muito de ter este acompanhamento do burn down da sprint na daily. Que assim, e muitas pessoas acham que ágil é falta de controle e é zona total. Muito pelo contrário, para você conseguir efetivamente entregar algo numa sprint de 2 semanas, que você vai ter que entender o item, você vai ter que desenvolver, você vai ter que testar e você vai ter que deployar em 2 semanas, isto é muito pouco tempo. Se a gente não tiver um controle muito de perto do que está conseguindo ser feito, o que está bloqueando e de como estamos, muitas vezes a gente pode não conseguir entregar. Por isso que o burn down nos ajuda nesse ponto. Já trabalhei com clientes que não trabalhavam com burn down, que viravam para mim e falavam, não, vai dar certo. Chegava quinta-feira, isso porque acabava na sexta. Quinta-feira falava, não vou conseguir entregar aquela história. Ia morrer por dentro. Porque não é assim que funciona. O ágil verdadeiro, a gente tem noção de tudo que está acontecendo e mais um pouco. O throughput, que é a vazão,
que é a capacidade de entrega que o time tem durante o ciclo de desenvolvimento. Então, quantas tarefas ou histórias de usuário a equipe consegue entregar? Que tem um pouco a ver com a velocidade, mas ela é baseada exatamente com a capacidade de entrega, tarefas ou até histórias. O work in progress, que eu também comentei com vocês, que é aquele limite que a gente tem que limitar o que está em andamento, que são as quantidades de itens de trabalho que a gente tem em andamento. Então, assim, a gente pode dizer que a gente pode ter só 2 em refinamento, 3 em desenvolvimento, 4 em testes, mas não pode passar disso, porque se passar disso, os itens vão ficar muito tempo parados. E muito tempo parados. Assim, vamos dizer que eu pegue 10 cards para refinar. Aí eu refino 10 cards ao mesmo tempo. Eu não tenho equipe de desenvolvedores o suficiente para desenvolver esses 10 cards ao mesmo tempo. Então, meu requisito refinado vai ficar parado. E o que pode acontecer nesse ponto? O requisito pode mudar. E eu vou ter retrabalho, porque eu vou ter que trabalhar nele de novo. Então, é por isso que a gente fala muito desse fluxo puxado, de que eu só vou puxar o que eu consigo entregar até o final. E, da mesma maneira, a gente tem que ter essa noção muito clara do que está acontecendo. Então, por exemplo, eu posso virar assim, nossa, a gente está atrasado. Vamos colocar mais 20 desenvolvedores para trabalhar. Tá? E quem vai refinar todas as histórias para 20 desenvolvedores? Você vai colocar 20 desenvolvedores, mas se a história não está refinada pelo PO, e o PO normalmente é só um, e o arquiteto também, e o time de tech leader também, se ela não está refinada, você vai ter 20 desenvolvedores parados sem tarefa para trabalhar. Então, por isso que é muito importante a gente entender corretamente antes de achar que é só colocar mais gente. A gente volta na máxima do gerente de projeto que acha que 9 mulheres e fazem um bebê em um mês. Não, não faz. Não é assim que funciona. E por último, a gente tem um gráfico lindo, 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 que é o diagrama de fluxo cumulativo. Adoro ele. Tem um livro, acho que do Paulo Caroli, interessante sobre ele também, que é a representação de tudo. Então, ele mostra o cycle time, ou seja, quanto tempo demora para entrar no gráfico e sair do gráfico. Ele mostra a vazão, quantos itens estão entrando e saindo. Eles mostram quantos itens eu estou trabalhando naquele momento ao longo do tempo. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. E aí a gente consegue rastrear, prever a conclusão das atividades de trabalho e também visualmente já olha para aquilo e pensa, estou com um problema no meu fluxo, tenho que trabalhar melhor. Alguma dúvida até aqui, gente? Então, vamos falar agora um pouquinho do glossário ágil. É só, na verdade, umas ideias que a gente tem, né, que a gente trabalha, mas são itens que a gente sempre vai falar. Então, é o sprint. O que é um sprint? É aquele período de tempo de curta duração, onde ao final a gente entrega uma versão incremental e usável do produto. Capacity, que eu também já falei como capacidade, a capacidade útil que a gente tem de desenvolvimento, de entregar coisas dentro da sprint. A gente normalmente calcula pela quantidade de desenvolvedores e dias úteis produtivos da sprint. Definition of Ready, gente, não é tão usado quanto eu gostaria. E para quem trabalha com qualidade, com testes, é mais ou menos aquele checklist do requisito, né? Então, é o critério de prontidão da história. Como que eu sei que a história está refinada o suficiente, que eu tenho dados, que eu tenho um ambiente suficiente, que eu tenho um mock aprovado e tudo mais para começar o desenvolvimento? Tudo aquilo que possa me bloquear no momento de desenvolvimento tem que entrar como definition of ready. Definition of done é de quando acaba. Então, a definition of ready é o item que eu tenho, o checklist que eu tenho para trazer essa história para dentro para começar a minha planning. O definition of done é o critério de pronto que eu tenho da história para efetivamente mostrar que o desenvolvimento terminou. Então, nossa, todas as tarefas em relação a esse item foram cumpridas. A gente já testou tudo e tudo mais. Então, a gente vai trabalhando desse jeito.
Scrum, conforme eu já falei, Kanban também, o Time Box é o tempo fixo que tem cada rito do Scrum, e o MVP, que é o nosso lindo produto mínimo viável, que é o mínimo e mais simples solução para você testar uma hipótese. Uma historinha muito fofa sobre o MVP é a história do 99. Não sei se você conhece o aplicativo do 99 Táxi. Ele começou, o MVP era uma casquinha, uma telinha, um aplicativo que era só uma telinha, e aí todo o back-office eram pessoas. Então, quando alguém pedia um táxi, o cara recebia a telinha e começava a ligar para pontos de táxi para encomendar o táxi para a pessoa. Então, eles começaram a trabalhar nisso como um MVP para comprovar se a ideia, se a hipótese deles, que é as pessoas querem um app para chamar um táxi, funcionava ou não. Em funcionando, eles começaram a efetivamente trabalhar nisso. Agora que a gente entendeu um pouquinho do básico, vamos falar um pouquinho do ciclo de vida do desenvolvimento ágil, né? O que é o ciclo de vida do desenvolvimento ágil? Tudo começa com um problema a resolver ou uma oportunidade de negócio. Depois disso, a gente gera uma hipótese, eu gosto de trabalhar com teste CART para fazer isso, e baseado nessa hipótese, a gente tem a nossa solução, e essa solução geram épicos, que são os grandes pedaços da nossa funcionalidade. Os épicos, eles acabam se tornando histórias que são o backlog do produto. Baseado nesse backlog do produto na sprint, a gente vai puxar os itens necessários que a gente acha que consegue entrar naquela sprint e a gente tem o nosso planejamento da sprint. O planejamento da sprint gera o backlog da sprint. O backlog da sprint é composto das histórias e das tarefas dentro da história. Entramos na sprint, queimamos todas as nossas tarefas, cumprimos tudo, e aí a gente tem a nossa pequena funcionalidade. Muitas sprints depois, a gente vai ter o produto pronto. E o Scrum, mais detalhadamente, né? A gente tem o backlog de produto, que são aquelas histórias. O time sozinho puxa para dentro da planning quantas histórias ele acredita que vai conseguir para cumprir o objetivo da sprint. Quebramos essas histórias em tarefas e aí a gente tem o backlog da sprint. Queimamos as nossas tarefas e temos o nosso pedacinho. E durante a sprint, nós temos como primeiro rito a planning. Entramos na sprint, todo o dia nós vamos ter a nossa daily. Depois, acabando a sprint, a gente vai ter a retro. A retro é onde o time Scrum vai analisar processos, ferramentas, interações entre pessoas e ver o que poderia ser melhor. E ao final da sprint, a gente vai inspecionar o produto na review ou na demo. Essa imagem é do livro Sprint a Sprint, do Paulo Caroli, é bem legal, eu recomendo. Tem um outro livro que ele lançou agora, o PBB, Product Backlog Building, com uma outra pessoa, não lembro quem é, mas também os gráficos, as imagens são muito poderosas, também recomendo bastante. E quando a gente fala de Scrum, quais são os papéis que nós temos? Dig Camis. Oi, Lari, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Sabendo que você ia explorar sobre isso hoje, eu não podia faltar. Deixa eu te perguntar um negócio. Lá no slide anterior, quando você fala da quebra de histórias, ela vai acontecer no ritual da planning, ou eu posso já quebrar lá no refinamento, quando tiver refinamento? E o refinamento, ele não está aí no ritual do Scrum, né? Ele é uma coisa à parte. Ele não está dentro da sprint. Tá. Então, normalmente a gente fala de dual track, tá? Ou rejunta, que é o refinamento contínuo. Refinamento, ele é contínuo e nunca para. Então, você pode marcar na sua agenda 2 vezes por semana refinamento. E você sempre vai refinar.
Vocês têm que estar sempre refinando continuamente e você só pega os itens do seu Product Backlog para dentro da Planning já refinados. Nunca refina durante a sprint. Nunca. Isso é uma das piores práticas que você pode fazer. E eu quebro a história que hora? Você quebra a história bem antes. A história você começa a quebrar na funcionalidade. Aí você quebra todas as histórias, que são aquelas 3 linhas. Eu, como, quero, para. Naquele momento que você... Então, quando você está fazendo, pensando no seu MVP, pensando no seu produto, você normalmente faz o User Journey Mapping. Então, você pensa na jornada do seu usuário. E daí você fala assim, tá, então vamos pensar no e-commerce. Aí eu vou, procuro o item, depois eu coloco o item no carrinho, depois eu pago, e aí eu acompanho a minha entrega. Aí eu olho isso, beleza, tá. E, bom, como então melhorar isso? Então, essa é a minha jornada, mas o que mais que eu vou fazer? Então, eu tenho um momento de buscar item, um momento do carrinho, um momento do pagamento, o momento do checkout e o momento de acompanhamento. No momento do buscar o carrinho, o que eu vou colocar? E aí eu penso em todas as funcionalidades. Aí, pensando nessas funcionalidades, por exemplo, buscar um item. Eu, como comprador, quero poder buscar um item para que eu possa ver se eu gosto do item. E aí, dentro desse buscar item, a gente coloca essa funcionalidade que eu já quebrei como história, como você pode ver. Coloco a funcionalidade de ver detalhes do produto, de ranquear o produto e assim por diante. E cada uma dessas a gente acaba quebrando como história. E isso naquele momento, que são aquelas 3 linhas. Mas a história não vai ter nada além das 3 linhas. Eu, como, quero, para. Só isso que eu escrevo nesse momento. Tá. Então, quem quebra a história é o PO? É o PO. Só o PO? Não? Para quebrar a história é o PO. PO junto com o arquiteto, se for o caso. Tá. Para refinar é o time. Tá. Legal. Obrigada. Imagina. E aí, como papéis, a gente tem o time de devs, que é toda pessoa que bota a mão na massa. Então, é toda pessoa feliz e contente que efetivamente trabalha no produto. E aí pode ser dev, QA, o cara de UI, um cientista de dados e assim por diante. Temos nossa amiga PO, Product Owner, que é a pessoa responsável por fazer a ponte entre o cliente e stakeholders de negócio e devas. Pensando que a PO é um especialista no produto, nas necessidades e prioridades da cliente. Por isso que eu acho um absurdo você terceirizar um PO. Ele vai trabalhar diariamente com a equipe de desenvolvimento, esclarecendo dúvidas das histórias e removendo impedimentos de negócio, priorizando o backlog. Ele também é o responsável por refinar essas histórias do ambiente de negócio. No refinamento, eu sempre vou ter a PO, Tech Leader ou arquiteta, para que a gente tenha o refinamento funcional das regras de negócio e o refinamento técnico junto. Scrum Master é o nosso amiguinho que apoia, que suporta, que ajuda o time de devas. Ela vai remover impedimentos, garantindo que o time faça o que tem que fazer, trabalhar. E garantindo também que o processo Scrum está consistente, por isso que é Scrum Master, que ele está sendo válido. Ou seja, o time box está sendo seguido, os hits estão sendo feitos, pessoas corretas estão sendo chamadas. A daily a gente está efetivamente fazendo em 15 minutos e assim por diante. Além disso, nós temos os stakeholders, nossos grandes amigos, que são as pessoas interessadas, que é qualquer pessoa que tem interesse no projeto. Ela não é afetada pelo projeto em si, mas ela vai fornecer informações relevantes e ela é afetada pelo resultado do projeto. Esse grupo, assim, é extremamente diverso e pode ser diversas áreas, diversos departamentos, diversas empresas. Temos o nosso amigo mentor, coach ágil, que tem experiência em projetos ágeis, sabe como funciona e compartilha essa experiência e ajuda projetos ou times ou clientes que são mais
novatos no assunto. O mentor, o coach ágil, é um papel que é temporário. Ele tem que acabar um momento. Se você está há 2 anos o seu time como um mentor, um coach ágil, ou esse mentor coach ágil não é bom, ou ele está aí fazendo outra coisa que não é te ensinar sobre o ágil, porque você já sabe como funciona depois de tanto tempo. Criei essa tabelinha que tem algumas coisas que nem sempre a gente trabalha no sentido de que está dentro do Scrum e tudo mais, mas que eu já vi acontecendo muito, então eu coloco, que é a Weekly. Então a gente tem a Daily, que é todo o time de devs com o Scrum Master, com o PO. Tá? Scrum Master não pode entrar? Ok, o time dev tem que entrar, PO também. Tem outro nome para Daily, que é o stand-up. Por que é stand-up outro nome? Porque antigamente, quando a gente vivia nesse mundo presencial, eram todo mundo de pé, a gente ficava do lado do board, olhando cada card, cada um falava o que tinha feito. Eu ontem trabalhei nesse card aqui, não tem impedimentos, hoje eu vou trabalhar nesse card. Era assim que era feito antigamente a stand-up. Ou então, online, todo mundo na mesma sala virtual, de preferência com a câmera ligada, porque esse contato humano é fundamental, e a tela compartilhada com o board de tarefas abertos. Por que de pé? Porque é para ser rápido. Ninguém aguenta ficar de pé por 1 hora. Então, era stand-up de pé para ser no máximo 15 minutos. Cada pessoa fala o que fizemos ontem, o que faremos hoje e os impedimentos. Você tem algum problema? Você tem alguma dúvida para resolver? Nossa, eu tô com esse impedimento. Eu posso te ajudar. Beleza, depois da dele a gente conversa. Escopo de pessoas menores e vocês continuam para não impactar o time inteiro. Nossa, mas a minha dele, a gente só fala isso. Cada um fala rapidamente isso, está durando meia hora. Quantas pessoas tem na sua squad? Aí a gente também olha, tem 15 minutos. E ele serve para alinhar o time de desenvolvimento sobre o que foi feito no dia anterior. A gente identifica esses impedimentos e prioriza o trabalho a ser feito no dia. Normalmente ele é feito sempre no mesmo horário e início do dia, porque a gente se prepara para o resto do dia. Tem impedimento, a gente vai trabalhar nesse impedimento naquele dia, a gente sabe o que foi feito ontem, o que está acontecendo. Por que sempre mesmo horário, sempre mesma sala? Cara, previsibilidade. Então, eu já sei, 8 horas da manhã tem o dele. Vou lá, já clico no link. Nossa, não tem invite por quê? O que aconteceu? Então, a gente sabe que é sempre assim. Nossa amiga também Planning, que é o primeiro rito da sprint. É o evento que começa a sprint. Então, segunda-feira, 8 horas da manhã, ou 9, você escolhe o tempo que você trabalha, começa a nossa amiga Planning. A gente vai definir o objetivo da sprint, então a gente se junta para falar, nessa sprint entregaremos o login, tela de login, sei lá o quê. Aí a gente vai escolher no backlog de produtos os itens que estão em cima, ou seja, os itens que estão em cima são os itens refinados, que estão prontos para entrar na história, para entrar na sprint, e também que façam sentido para atingirmos o objetivo da sprint. Na planning, a gente vai quebrar as histórias em pedaços menores, as tarefas, que, conforme eu comentei, eu trabalho com tarefas de no máximo 4 horas, e todo mundo está alinhado, todo mundo sabe, todo mundo concorda com o que faremos naquela sprint. Todo mundo na mesma página, tudo lindo. Por isso que a gente fala colaboração, a gente está sempre junto, a gente está sempre conversando. Lembrando que isso a gente só vai puxar as histórias que tenham definition of red completo, aquele checklist lindo, maravilhoso, para garantir que a história está refinada, com todos os detalhes, forte e bonito. Uma vez para o sprint, time box de 4 a 8 horas. A weekly, quando a gente tem sprints de 3, 4 semanas, é muito tempo para a gente ficar longe do stakeholder aparecer. Então, por isso que é interessante. O dev team é opcional, por que a gente coloca opcional? Porque às vezes a gente não quer parar o trabalho dele para ficar entrando em reunião, porque todo mundo sabe que a gente tem reunião demais, né? Então, entre os stakeholders, entre o Scrum Master, entre o PO, e aí a gente vai falando do burn-up das histórias. Eu comentei do burn-down das tarefas. O burn-up é assim,
eu sei o que vai estar dentro do meu MVP. Eu sei quais são as funcionalidades que eu quero entregar. Eu tenho uma ideia, mais ou menos, do tamanho dessas histórias. Uma ideia mais ou menos, que lembra que eu falei PMG, essas coisas? Então, tem aquela ideia mais ou menos. Aí, eu sei mais ou menos quantas histórias eu tenho que entregar para ter o meu MVP pronto em julho, sei lá. E aí a gente tem essa previsibilidade de histórias, porque eu ando de uma maneira previsível, e aí eu tenho o meu burn-up. Começo do zero até o final de histórias que eu vou entregar no MVP. Lembrando, tá? Todo projeto novo, você nunca começa com a capacidade total do seu time na primeira sprint, nem na segunda. Eu costumo colocar 30% da capacidade do meu time para a primeira sprint, 60% na segunda sprint, vai 90% na terceira e só full capacity na quarta sprint, que é a velocidade de cruzeiro. A gente já entendemos o processo, entendemos como fazer o deploy correto, entendemos o ambiente, entendemos um ao outro e agora a gente consegue entregar sem problema. Aí, o que a gente faz? A gente fala do burn-up, a gente fala dos impedimentos, e aí, por isso que a gente faz semanal, para a gente ter esse compartilhamento. A gente passa status da história, andamento da sprint, dando visibilidade. Gente, ágil é fundamental visibilidade. A gente tem que estar sempre visível. Os problemas não são problemas só de uma pessoa, é problema do time, é problema do produto. Todos nós sabemos do problema e trabalhamos com ele. Temos também a nossa amiga, o refinamento, que a Camis comentou, que é Scrum Master, PO, líder técnico, dev responsável, fazendo continuamente numa sala, online e tudo mais. A gente vai fazer, tem agendas fixas. Toda quarta-feira, 2 horas, temos refinamento. E aí a gente vai puxando os itens que foram priorizados pelo nosso amigo Pio. O Pio já colocou na ordem, mais ou menos, que a gente vai entregar. Na review, na demo, quando a gente olha o produto, quando a gente passa feedback do produto, a gente pode rearrumar a ordem, a prioridade dos nossos itens, com o feedback do que foi entregue, com o feedback dos stakeholders e assim por diante. Então, já está priorizado. O trabalho do PO é deixar aquela coisinha linda priorizada. Então, refinamento, olhei a história, a primeira está refinada, a segunda está refinada, a terceira está refinada, opa, vou puxar a quarta. Idealmente, a gente sempre vai detalhar funcionalmente, tecnicamente, as histórias de 1 a 2 sprints. Então, a gente trabalha com as histórias que a gente vai entregar na próxima sprint ou na próxima mais um. Eu não vou sair refinando tudo, porque tudo muda. E em mudando, a gente pode ter retrabalho. E a gente não quer ter retrabalho. Além disso, a gente garante no refinamento que todas as pessoas entenderam as histórias da mesma forma. É um entendimento compartilhado, fundamental em ágil. A gente tem uma ideia, uma estimativa de tamanho para complexidade, relativa sempre, tá? Putz, aquele item é mais difícil, esse aqui é menos e tudo mais. E a gente tem uma ideia do esforço da implementação. E a gente ordena de acordo com a prioridade para valor comercial e esforço necessário. Aí nós temos a review ou a demo, que eu comentei, que é o penúltimo evento da sprint. Então, a gente vai olhar para a review, vai olhar para o produto. A gente vai inspecionar o nosso incremento do produto, também chamado de software, que a gente desenvolveu naquela sprint. E vai olhar para o backlog do produto e vai ver se a gente precisa dar umas mudadinhas. Teremos na review Dev Team, que é opcional, é interessante entrar aqui, porra, foram eles que construíram, é legal. Scrum Master, PO e Stakeholders. Sem contar o Weekly, a review é o único rito que temos, sim, pessoas fora do Scrum Team participando. A gente pode falar um pouco de métricas da sprint. Nossa, eu planejava entregar 3 histórias, eu entreguei 4. Planejava entregar 2, eu não entreguei nenhuma. Mostra a demo com o software funcionando. Lembrando que, gente, pelo amor de Deus, tá? Demo
de software funcionando não é na máquina do desenvolvedor, tá? Então, todos os itens que são apresentados na review, que são apresentados na demo, elas têm que atingir o definition of done. E o definition of done, por favor, tenha sempre com software deployado no ambiente de testes, no ambiente de QA, no ambiente de UAT. Mas se você olhar uma demo que está lá, localhost, não é demo, porque o software não está pronto. Quem garante que quando for fazer um merge não vai dar pau? Ninguém garante. Então, não existe demo. Então, se algum dia vocês verem essa aberração absurda, fala, cara, esse item não está pronto. Acabou. Não pode dar como pronto, nunca isso. E aí, lá, a gente mostra como foi a sprint, as histórias entregues, e aí a gente também passa pelo software feliz e contente. Eu gosto bastante, nesse momento de review demo, a gente colocar os desenvolvedores para falar de alguma métrica, para fazer a review, até para trabalhar esse soft skill com eles. Retrospectiva, nossa amiga retro, última cerimônia da sprint, a gente olha para a sprint e pensa sobre o projeto, tudo que rolou, faz uma lavagem de roupa suja, não, mentira, não faz. Mas a gente olha, a gente entende o que deu certo, o que não deu tão certo assim e o que pode ser melhorado. A gente faz isso entre as pessoas, relacionamento entre elas, processo de trabalho e ferramentas. Como que a gente faz isso? A gente vai trabalhar da seguinte maneira. A gente vai ter um board, uma ferramenta, e assim existem N ferramentas maravilhosas. Metro Retro, Fan Retro, Easy Retro, existem diversos links que eu amo. A gente escolhe a ferramenta, a gente escolhe que tipo de board, porque existem N retros. Tem a retro básica, deu certo, não deu, plano de ação, coisas boas, coisas ruins, plano de ação. Tem diversos, tem o Sailboat, tem Starfish, você escolhe, tem N coisas. Escolhemos o board, escolhemos a ferramenta, escolhemos o board. Todo mundo coloca individualmente todos os pontos positivos, todos os pontos que podem melhorar. Fundamental, a gente se dá parabéns, porque a gente trabalhou muito forte nesse sprint, a gente merece ser celebrado, a gente celebra tudo que deu certo, a gente se ama, a gente se dá festa. No Metro Retro a gente joga confete, a gente faz toda a alegria. Beleza, pontos a melhorar, a gente junta os pontos que fazem sentido, que são em comum, que a gente fez individualmente, então em grupo a gente junta os pontos, e individualmente a gente vota nos itens que são mais frustrantes, importantes, impactantes, para que a gente crie um plano de ação para que na próxima sprint a gente trabalhe e melhore continuamente. Nesse ponto do item de ação, todo plano de ação tem que ter uma ação, um dono e uma data para ser entregue. Entendo isso, a gente acaba retro feliz sabendo que faremos melhor na próxima sprint. Estimativas, a gente trabalha com o Planning Poker, que a gente trabalha com os Story Points, que a gente chega, todo mundo olha tal, e fala assim, qual é a história mais fácil? É essa. Mais fácil a gente dá nota de 1. Qual é a história mais difícil? Putz, cara, é aquela, 13. E aí, relativamente, a gente vai falando mais fácil, mais difícil pelas outras. É tudo relativo, não é nada assim, nossa, acabou, não. É tudo relativo de acordo com o que tem em todo o momento. Lembrando que a história, se ela está maior do que caberia numa sprint, isso falo da maior, pensa de novo, quebra ela de novo, ela está quebrada errada. Uma história nunca pode ultrapassar uma sprint. Às vezes pode não dar tempo por N motivos, mas você quebrar uma história sabendo que essa história vai passar de uma sprint não é prática correta. O épico, sim, passa por diversos sprints, porque o épico tem N histórias dentro dele. A gente também trabalha com t-shirt size, PP, PM, GG e também da mesma maneira, relativamente. E tem um que falou que aquela história é GG e outro falou que é P. A gente conversa, essas duas pessoas conversam, um fala porque acha que ele é muito grande, o outro fala porque ele é pequeno, e aí a gente chega no consenso. Consenso, conhecimento compartilhado, fundamental.
E o que são histórias? É uma descrição curta, informal, linguagem simples, do que o usuário pode fazer dentro do software para obter um benefício. Então, a gente sempre vai ter papel, função, benefício. Eu, como um comprador, administrador, vendedor, sei lá, você escolhe, quero buscar um item, poder colocar no carrinho, ver detalhes para qual é o valor que eu vou ter nisso. Por que a gente trabalha desse jeito? Para que a gente não crie coisas que o usuário não vá usar. Então, aquela coisa de criar só por criar ou porque é legal. Tudo que a gente cria aqui tem um benefício para o usuário e pensando no usuário. E quando a gente pensa em quebrar as histórias e refinar as histórias, a gente tem que lembrar do nosso amigo Invest. Invest fala que a história é independente, ou seja, uma história tem que entregar valor independente da outra. Se aquela história só vai conseguir entregar o valor se a outra for entregue junto, não foi quebrada direito. Negociável, ela é escrita junto com o time e a gente consegue simplificar o escopo. Também pode negociar o que a implementação vai ou não vai incluir. Valor, toda boa história tem que ter valor para o cliente, mesmo que seja um cliente interno. Estimável, então a gente tem que conseguir estimar. Por isso aquele pequeno é legal, porque quanto menor, mais estimável ele é também. E aí a gente consegue diferenciar uma história valiosa, pequena, e uma história que não tem tanto valor, mas que é muito difícil. Pode ser importante mesmo, e a gente revê isso. Pequena, o S é de small, então o esforço tem que ser pequeno, no máximo alguns dias. Se você faz uma história que você vai levar um mês, cara, não, quebrou errado. Pode quebrar mais. E testável. Então a história ela tem que ser testável em toda a plenitude para atender o requisito. Uma coisa também que eu vi já, então quando eu já vi desenvolvedores quebrando histórias, né? E a gente falando, não, tem que ser pequena, tem que ser pequena. Não, mas para mim é mais fácil de desenvolver uma história maior. Então, querido, não. O que importa é o valor para o usuário, não para o desenvolvedor. Então, a gente vai quebrar de maneira que entregue valor para o usuário, e não porque é mais fácil de desenvolver. Uma coisa muito importante, e daqui a gente acaba derivando também os nossos lindos casos de teste, é o critério de aceite, que é uma lista de critérios que toda história precisa atingir para que ela atenda os requisitos do usuário e seja aceito pela PO. Então, a gente vai ter informações também adicionais que não foram inseridas na história. Define o limite da história, o que é, o que não é. Ajuda o PO a detalhar em alto nível o que precisa entregar para ter valor ao cliente. Ajuda a gente a entender melhor o objetivo da história e ajuda o planejamento dos testes. Muitas vezes, o critério de aceite acaba sendo escrito em BDD, Behavior Driven Development, que já dá para a gente usar esse BDD para criar os testes ou para fazer uma automação e assim por diante. E aí, por último, a gente também tem as regras de negócio. As regras de negócio são também aquelas regras que a gente tem que vão dizer o que é permitido ou não, ou que tipo de variações existem na nossa história. E aqui eu coloquei um exemplo de história. Eu, como aluno do ensino médio, gostaria de enviar um áudio explicando a minha dúvida para o professor, porque eu gasto menos tempo do que escrevendo. Eu, papel, aluno do ensino médio, o que eu vou fazer? Qual a ação? Enviar áudio explicando minha dúvida para o professor. Qual é o benefício? Gasto menos tempo do que escrevendo. Quais são os critérios de aceite? Tem que ser arquivo de áudio no formato WAV, MP3 e MPG4, até 100 megas. O aluno pode ouvir o áudio enviado e não permitir que o áudio seja excluído. Quais são as regras de negócio? Pode ter apenas 2 áudios por aluno no mesmo atendimento. O áudio tem que ter no máximo 60 segundos. Ele deve ficar armazenado em um banco de dados por 90 dias e excluído automaticamente após esse período. E disponibilizar a funcionalidade apenas para alunos do ensino médio. Então, assim, eu dei uma pincelada no ágil em metodologias ágeis e deixei exatamente esse tempinho a mais para que a gente possa agora fazer algumas dúvidas, algumas perguntas que não foram esclarecidas
durante o nosso tempo. De qualquer maneira, quero agradecer o tempinho de vocês. Aqui estão todas as minhas redes. Temos no Twitter ou X, não gostei do X, L Rosocha no Instagram e também L Rosocha ou Larissa Rosochansky. Vocês me acham no LinkedIn. Então é isso, gente.